pessoas que estão em casa? Eu vou trabalhar a temática da comunicação no seio da guerra cultural. É fundamental. E eu gosto muito de estudar a comunicação, eu sempre gostei de me comunicar. Eu gosto de tentar ler sinais, sinalizações dos líderes políticos, das pessoas que estão no poder. O que significa isso tudo que a gente está enfrentando, né? A quantidade de pessoas que sofrem lavagem cerebral pela Globo, pela imprensa, e até que ponto é reversível, até que ponto não dá mais para ultrapassar. Quer dizer, qual é o tratamento que a gente pode oferecer? Quais são as armas que a gente pode usar? E aí vem... isso tudo que vocês estão falando aqui, eu concordo plenamente. Tem que... O Eduardo, ele falou de think tank. Eu até falei com o Sérgio no CPEC. Falei, Sérgio, eu tenho total interesse e disposição de ajudar na estruturação de think tanks aqui no Brasil. Por quê? Porque o think tank ele vai prover matéria-prima para comunicadores e políticos. É o equivalente a você dizer o seguinte: a esquerda tem 63 think tanks espalhados. Eu vou chamar de tanques de pensamento, para quem não sabe inglês, fica mais fácil. A esquerda tem 63 tanques de pensamento espalhados pelo Brasil. São 63 universidades federais, fora os estaduais, fora as privadas, que estão na mão da esquerda. Eu fiz PUC, a PUC hoje apoia o terrorismo. A PUC tem bolsa MST. A PUC São Paulo tem bolsa MST. Esse é o nível de radicalismo e de expansão da janela de Overton desses canalhas. Tá? Eles normalizam terrorismo. A PUC São Paulo normaliza terrorismo. Então tá, essa é a eficiência deles. Tá? É a efetividade e eficiência desses caras. Eles extrapolam o extremismo ao máximo. Por quê? Porque eles têm todos os tanques de pensamento. Toda a produção acadêmica e cultural passa pelas universidades nas mãos dessa canalhada. Então os caras eles ficam fazendo sarau sobre o ânus, eles ficam fazendo sarau sobre sauna LGBT, e isso vira tudo dissertação de mestrado, tese de doutorado, de professor que vai dar aula na Universidade Federal da Bahia, de professor que depois vira assessor de ministro do TSE. Esse é o nível de delinquência intelectual que a gente está vivendo hoje, mau caratismo. E por que é importante o think tank? Porque ele vai ser... Tanque de pensamento é uma coisa forte, né? Mostra exatamente para que serve. Eu, se quiser beber de uma fonte aqui no Brasil para enfrentar as mentiras que a Amanda Klein fala durante o Jornal da Manhã da Jovem Pan, eu vou pegar minhas referências dos Estados Unidos, que aqui não tem. Então, é muito legal a iniciativa do Eduardo, do Sérgio Santana e de todo mundo que pensa em montar isso, mas tem que saber o seguinte, ó. E o Eduardo sabe disso, o Sérgio também, não é apenas a reunião, a confraternização ou a reunião para debater assuntos esporadicamente. É muito mais do que isso, é financiar o estudo de um cara aqui na Universidade Brasileira que vai lá para o Heritage Foundation estudar como está acontecendo nos Estados Unidos. O cara vai fazer um trabalho de pesquisa para falar, opa, Marco, eu vou te dar os dados aqui sobre como esse discurso da gordofobia serve para matar mais gente gorda do que para salvar essa galera. É o tal negócio. Não é só contra-atacar ou reagir, é atacar. É atacar a galera da esquerda. É isso que eu acho que é interessante do ponto de vista comunicacional e que a gente tem a possibilidade hoje de montar se tiver um alinhamento de interesse econômico com propostas e missões boas que vão gerar esses frutos. Daí é uma questão de tempo. Concordo com todo mundo. A gente não vai resolver isso em 2 anos, 3 anos. É um processo cultural que vai levar 10, 15 anos, mas que frutifera com muito mais qualidade. Porque daí a gente vai ver a repercussão disso naturalmente no ambiente político. O ambiente político é mera consequência dessa transformação cultural, e eu gosto de entender como a comunicação se encaixa nisso, né? E o que a gente pode fazer
para ser mais eficiente na comunicação, juntando todas essas partes interessadas de transformar culturalmente o Brasil. Perfeito. O Sérgio Santana está confirmado no Congresso e esse é exatamente o tema da palestra dele. Ele vai falar sobre essa atuação dos institutos, a importância de cada vez mais nós termos iniciativas dessas nos estados também, aqui no Brasil. Eduardo, fala para nós um pouquinho sobre a palestra que tu vai trazer para o Congresso e a importância do tema para quem está em casa. Eu vou falar muito sobre a questão da guerra cultural, como é que ela ocorre na política e como é que ela foi estruturada, né, ao passar dos anos. Você deu um gancho bacana aí, né, falando que a esquerda está organizada há mais de um século. A gente tem falado bastante, né? A primeira célula organizada da esquerda no Brasil é 1922, em Niterói, com o Partido Comunista Brasileiro. Não é PCdoB, tá, gente? É PCB. Mas olha só, de 1922 para cá, foram 100 anos que eles debateram, chegaram ao modelo de maior sucesso deles agora, né, que é a Revolução Cultural, é a tomada do poder através da cultura. Então, tudo isso que você vê, às vezes você não consegue entender, né? Poxa, mas como é que tem gente que é a favor de eu deixar meu filho na escola, ele voltar menina, e isso daí vai ter que passar a ser o padrão e eu respeitar o meu filho de 4, 5 anos de idade que não sabe nem o que está fazendo? Como é que, poxa, o pessoal fala que é arte, um estrupício se debatendo no meio do público, o outro cagando no chão, os outros dedando o rabo um do outro, né, fazendo a cirandinha, um pelado atrás do outro. Como é que ele fala que isso aí é arte? Nada disso aí é sem propósito, gente. Isso daí é só o auge, né, daquele pensamento da escola de Frankfurt, né, ou aqui no Brasil se popularizou mais do Antônio Gramsci, né, mas isso daí é o auge disso. E a gente está experimentando isso agora, tá? Antônio Gramsci, ele viveu e escreveu tudo que ele escreveu, principalmente o Caderno dos Cáceres, na década de 30. A escola de Frankfurt, a gente está falando da década de 20, né? Então, olha o quanto tempo depois é que está vindo realmente esse resultado. Então, eu vou falar disso daí, vou trazer um apanhado histórico, passando por Sawalinski, regime militar, e a gente vai entender primeiro o nosso inimigo para depois entrar nesse campo de batalha. É bem ao estilo Sun Tzu, né? Se você conhecer somente a si e não conhecer o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota nessa guerra. Agora, se você conhecer a si próprio e ao inimigo, você sempre ganhará. E se você não conhecer nem a si próprio nem ao seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então, em que pese eu já sentir que nós aqui da direita, a gente está vivendo um momento propositivo, onde o nosso público não se contenta mais, alguém falou anteriormente, mas o nosso público não se contenta mais em a gente dar porrada de volta no PT, em desconstruir aquilo que eles construíram. Agora as pessoas estão falando, beleza, mas o que vai vir no lugar disso? O que vai vir depois da agenda ESG? Qual é a nossa resposta para o globalismo, para a pauta climática? Então, esse, né,